meus irmãos, minhas irmãs, quero falar com vocês a respeito do que para mim, é um dos pilares, um dos principais pilares do Evangelho e um dos principais pilares da vida. Gostaria de conversar com vocês hoje sobre a confissão de Pedro, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 17. E de antemão gostaria de lhes propor uma questão, gostaria de levantar uma questão para a vossa meditação, para que você já vá meditando. O que é mais importante? Ou o que é maior? A inteligência humana, a psique humana ou a sabedoria que vem do alto, a revelação que vem de Deus? O que é maior? O que é mais importante? A inteligência humana, a psique humana ou a sabedoria que vem do alto, a revelação que vem de Deus? Óbvio que, antes de mais nada, gostaria que toda a paz de lhes desejar, que toda a paz que há em Cristo Jesus seja derramada sobre as vossas vidas, sobre as nossas vidas, não somente hoje, mas como para todo o sempre, no glorioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é mais importante? A inteligência humana ou a sabedoria que vem do alto? Abra comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 17. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Jesus interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles, os discípulos, disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós? Quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus interroga os seus discípulos, perguntando: Quem dizem os homens ser o Filho de Deus? Os discípulos responderam: Olha, Jesus, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem Jeremias ou um dos profetas. E disse-lhes Jesus: E vós, meus discípulos, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo. Tu és o Cristo, Simão Pedro respondeu. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou. Não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus.
ser humano é de dura cerviz, impenetrável cerviz, duríssima cerviz. Ninguém ouve ninguém. Ninguém ouve ninguém. O ser humano só ouve, só crê naquilo que lhe convém. O ser humano só ouve aquilo que lhe convém e só crê naquilo que lhe convém. Demorou para eu compreender isso na alma. Demorou. Mas depois que eu compreendi, isso me trouxe uma libertação sobremodo maravilhosa. Ninguém ouve ninguém, porque o ser humano é de dura cerviz. O ser humano só ouve aquilo que lhe convém, só crê naquilo que lhe convém. Portanto e sobretudo, ninguém, absolutamente ninguém muda ninguém de forma estrutural. Guarde esse conceito. Isso é muito libertador. Ninguém muda ninguém de forma estrutural. De forma estrutural, ninguém muda ninguém, porque ninguém ouve ninguém. A única via, guarde bem, a única via, a única forma que verdadeiramente possibilita ao homem conhecer a Deus, a única via que verdadeiramente possibilita ao homem conhecer a Deus, conhecer as verdades eternas do Evangelho, entender minimamente a vida, promover aí sim uma transformação estrutural no ser humano, é a revelação. Não há outro caminho. Não há outro caminho. A única via que verdadeiramente possibilita ao homem conhecer a Deus é a revelação. A única via que possibilita ao homem conhecer as verdades eternas do Evangelho é a revelação que vem de Deus. A única via que faz com que o homem entenda minimamente a vida é a revelação que vem de Deus. A única via que é capaz de promover uma transformação estrutural no mais profundo do ser humano é a revelação que vem do alto, é a revelação que vem de Deus. Não há outro caminho. Não há outro caminho. Não há outro caminho. Agora, já de antemão, preciso frisar um aspecto muitíssimo importante, para que eu não seja mal interpretado. Quando eu falo revelação que vem do alto, de forma alguma estou me referindo a essa loucura gospel. Quando eu falo de revelação que vem de Deus, revelação que vem do alto, absolutamente não estou me referindo a essa loucura gospel que impera em nosso meio. Não estou falando dessa loucura. Loucura gospel, sim. Revelação do alto, a verdadeira revelação de Deus não tem nada a ver com loucura gospel. Que isso fique bem claro. Bem claro. Sim, em alguns aspectos, em algumas raríssimas vezes, o ser humano se convence ou é convencido de algum conceito, dependendo das suas necessidades. Algumas raríssimas vezes ele se convence ou é convencido de algum conceito. Sim. Porém, nova criatura, nascer de novo, nova criatura, nascer de novo, viver verdadeiramente em Cristo, compreender o espírito do Evangelho, só é possível através da revelação. Só é possível através da revelação. A revelação que vem do alto. Não tem outro jeito. A revelação que vem do alto, digo mais,
aniquila a cegueira humana em todas as esferas. Sim, a revelação que vem de Deus aniquila a cegueira humana em todas as esferas, em todas as direções. Vide o exemplo de Paulo, outrora Saulo de Tarso, que para mim, Saulo sempre foi gênio. Paulo, ainda quando chamado Saulo, na minha opinião, sempre foi gênio, um homem extremamente letrado, conhecedor das escrituras sagradas, praticamente decore salteado. Considero Paulo um homem, Saulo, melhor dizendo, um homem dotado de uma capacidade intelectual fenomenal, um gênio, na minha opinião, porém cego antes da revelação que vem do alto. Sim, na minha opinião, Saulo era um gênio, intelectualmente falando, só que um cego antes de ter sido inundado com a revelação que vem do alto. Cego, completamente cego. O que aniquilou a cegueira de Paulo foi a revelação de Deus, a revelação que vem do alto, que foi derramada sobre a vida daquele homem, que antes Saulo passou a se chamar Paulo. Ele era completamente cego, embora com um intelecto privilegiado, extremamente letrado, conhecedor das escrituras sagradas. Cego. A revelação que vem do alto clarificou a mente daquele homem. Removeu toda a cegueira que habitava nele. Carne e sangue não têm o poder de produzir um novo ser. Na concepção total da palavra, carne e sangue não têm o poder de produzir um novo ser. Observe o que diz Salomão no livro de Provérbios. Provérbios 9, capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sem o temor, a vida, o evangelho e tudo mais é inviabilizado. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sem o temor, a vida, o evangelho e tudo mais é inviabilizado. Sem o verdadeiro temor, possível apenas através da revelação. Sim, sem o verdadeiro temor, veja bem, que só é possível através da revelação que vem do alto. Nós, humanos, existimos, vivemos completamente cegos, surdos e nus nesse planeta. A sabedoria que vem do alto e o temor de Deus andam de braços dados. Tem que andar de braços dados. O verdadeiro temor é possível apenas através da revelação que vem do alto. É a revelação que vem do alto que produz o temor. E uma vez o temor sendo mantido, andando de braços dados com a revelação que vem do alto, esse ser não barganha mais com esse planeta, com esse sistema imundo. O verdadeiro temor produzido através da revelação que vem do alto não tem mais barganhas a fazer. Não barganha com esse sistema imundo, não barganha com Deus. Porque quem não tem o temor, quem não tem a revelação que vem do alto, vive e existe nesse planeta completamente cego, surdo e nu. A revelação que vem do alto e o temor
tem que andar de braços dados, inseparáveis. E aí sim, toda cegueira é retirada. Observe ainda o que diz Salomão na conclusão do livro de Eclesiastes, no final de sua vida. Praticamente boa parte, a maioria dos eruditos crê que Eclesiastes foi escrito por Salomão no final de sua vida. Ele já bem velhinho. Eclesiastes capítulo 12, do versículo 12 ao versículo 13. Eclesiastes capítulo 12, versículo 12 ao 13. Antes de mais nada, nunca é demais lembrar que Salomão, na minha opinião, era inteligentíssimo também. Por si só, inteligência natural, inteligência humana, eu creio ser Salomão um homem extremamente inteligente no que compete à inteligência humana. Sim, creio eu que Salomão naturalmente era um homem inteligentíssimo, que foi iluminado com a sabedoria que vem do alto. O que potencializou muito a inteligência humana dele. Potencializou muito até não expressa verdadeiramente o que eu quis dizer. A sabedoria, quando ele foi iluminado com a sabedoria que vem do alto, ele teve uma potencialização na sua inteligência natural estratosférica, quântica, eu diria. A sabedoria que vem do alto potencializou de forma sobremodo quântica a inteligência natural que ele tinha. Porém, ele se corrompeu. Ele perdeu o temor de Deus. Como eu disse, sabedoria e temor têm de andar juntas, de braços dados, inseparáveis devem ser. Salomão perdeu o temor e se corrompeu. A sabedoria dele desapareceu. Não a inteligência humana. A inteligência natural humana ele a manteve, mas a sabedoria de Deus foi perdida. Ele se corrompeu, perdeu o temor das coisas de Deus, negociou com entidades pagãs, com demônios. Mas olha o que ele diz no final do livro de Eclesiastes, quando ele volta para Deus, no final de sua vida. E demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros. Não há limite para fazer livros. Eu muito estudar é enfado da carne. O muito estudar é enfado da carne e não há limite para fazer livros. Versículo 13. De tudo o que tem ouvido, o fim é. Um homem que foi iluminado pela sabedoria de Deus, com o temor de Deus, se corrompeu, praticou várias abominações, abandonou o Senhor dos Exércitos. No momento em que ele volta a reverenciar o nosso Deus, se arrepende dos seus maus caminhos, ele conclui: de tudo o que tem ouvido, depois de experimentar todos os manjares malignos desse mundo, de tudo que tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, temer a Deus. Se o homem perder o temor de Deus, se sabedoria e temor de Deus não andarem de braços dados de forma definitiva, é tudo vão. De nada adianta um intelecto privilegiado.
De nada adianta um intelecto genial se revelação e temor não andarem de braços dados de forma inseparável. Temer, repito, só é possível verdadeiramente para quem foi iluminado pela revelação que vem do alto. Temer só é possível verdadeiramente para quem foi iluminado pela revelação que vem do alto. A revelação que vem do alto visa, além de tudo, sobretudo, gerar temor, o verdadeiro temor no coração humano. Para que andem juntos. Temor e revelação andem juntos. Temor e revelação não podem se separar. Tem de andar juntos. Se perder o temor, perdeu tudo. Se perder o temor, perdeu tudo. Carne e sangue não produzem o verdadeiro temor. Eu preciso que você guarde esses conceitos. Carne e sangue não produzem o novo nascimento e não produzem o verdadeiro temor. Mas uma vez a revelação tendo produzido o verdadeiro temor tem que andar de forma organicamente ligada à revelação. Temor e revelação têm de andar juntos. Eu sei que eu sou repetitivo, mas tem gente que acredita que uma vez você tendo sido iluminado pela sabedoria que vem do alto, você não perde mais ela. Salomão, para mim, é um exemplo clássico de um homem inteligentíssimo que foi iluminado pela sabedoria que vem do alto, potencializando em muito a inteligência humana natural que ele tinha. O temor brotou no coração desse homem de forma sobrenatural quando ele foi iluminado pela sabedoria de Deus, mas ele abandonou o temor do Senhor. Ele passou a não temer mais o Senhor. Veja a condição a que esse homem chegou. A partir do momento que ele perdeu o temor. Ele perdeu o temor e a revelação foi embora. Ele ficou sozinho com a sua inteligência natural. Genial, sim. Mas olha o tanto de bobagem que esse homem praticou quando ele perdeu o temor de Deus no coração. A inteligência natural dele não foi capaz de barrá-lo na sua loucura, nos seus devaneios. Ele experimentou tudo que não presta que essa terra pode oferecer. Ele perdeu o temor e a revelação foi embora. Ele ficou somente com a inteligência natural dele. E a inteligência natural, portanto, nem a inteligência humana, nem os livros, nem os doutorados são capazes de gerar no ser humano o verdadeiro temor. Não são capazes de fazer o ser humano compreender na carne e na alma o significado do Evangelho e da vida. Não é através dessa via. Nem livros, nem doutorados são capazes de gerar no ser humano o verdadeiro temor. Não são. Intelecto humano não é capaz de gerar o verdadeiro temor. Nem livros e nem doutorados são capazes de fazer o ser humano compreender na carne, na alma, o significado do Evangelho e da vida. Não são capazes de promover o novo nascimento. O intelecto humano não é capaz de promover o novo nascimento. Sim, sou redundante, mas preciso ser. O Espírito, as verdades do Evangelho e da vida só podem ser entendidas, acessadas por um coração prostrado e humilde.
As verdades da vida, as verdades do Evangelho, o espírito do Evangelho, o espírito da vida, só podem ser entendidas, acessadas por um coração prostrado e humilde. O Evangelho tem muito mais a ver com o coração do que com o intelecto. Sim, o Evangelho tem muito mais a ver com o coração do que com o intelecto. Reflita comigo. Reflita comigo. Eu vos convido a uma reflexão. Se o Evangelho pudesse ser compreendido somente por quem estuda, tenha doutorado, saiba hebraico ou grego, o Evangelho seria injusto. Você já pensou sobre isso? Se o Evangelho pudesse ser compreendido somente por quem estuda, tem doutorado, o Evangelho seria injusto, pois não estaria disponível a todo ser humano. Não estaria disponível a todo ser humano. Seria privilégio de poucos que são inteligentes ou possuem curso acadêmico. Se o Evangelho pudesse ser compreendido somente por quem é inteligente, tenha inteligência humana privilegiada, por quem estuda, por quem tem doutorado, o Evangelho seria injusto, pois seria privilégio de poucos, pouquíssimos. Mas não, o Evangelho está disponível a todos. Absolutamente todos, independentemente de cor, raça, etnia, inteligência, conhecimento humano, idioma. O Evangelho está disponível a todos, absolutamente todos, todos, e não para um grupo seleto. O Evangelho não é privilégio de um grupo seleto, não. O Evangelho tem que estar disponível a todos para ser justo. Independentemente de cor, etnia, raça, inteligência, conhecimento humano, independentemente disso, o Evangelho tem de estar disponível a todos e não a um pequeno grupo. O Evangelho não conhece fronteiras. O Evangelho não conhece fronteiras e precisa verdadeiramente estar disponível a todos. Todos. Absolutamente todos. Ele precisa estar disponível a todos. Inteligência humana, poucos têm. Inteligência humana, poucos têm. Mas coração, alma, todos têm. Poucas pessoas são dotadas de inteligência. Óbvio, todo ser humano tem a sua inteligência, tem os seus dons, sim. Mas não é disso que eu estou falando. Embora todo ser humano tenha a sua inteligência, mas a inteligência genial, os doutorados, os mestrados, os títulos acadêmicos, poucos têm. Poucos no planeta têm o intelecto que Moisés outrora tinha, teve. Paulo, Salomão, digo inteligência natural. Moisés foi um príncipe no Egito, educado nas maiores escolas da sua época. Poucas pessoas têm esse privilégio. Agora, coração, alma, todos têm. E o Evangelho só é Evangelho se estiver disponível a todos. O Evangelho só é Evangelho se estiver disponível a todos. A todos. Absolutamente todos. Independentemente da sua capacidade intelectual e cerebral. Abra comigo Mateus, capítulo 11, no versículo 25, para corroborar tudo o que vos estou dizendo.
Mateus capítulo 11, versículo 25, diz assim: Naquele tempo, respondendo, Jesus disse. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Vou ler de novo. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: Graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Aos pequeninos, aos que nada são. Ou ainda, abra lá Lucas capítulo 18, versículo 17. Lucas capítulo 18, versículo 17. Diz assim: Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Eu repito, o evangelho, a vida, tem mais a ver com o coração do que com o intelecto. Muito mais a ver com o coração do que com o intelecto. Agora eu preciso frisar aqui, porque com certeza serei muito mal interpretado. Sim, preciso frisar. Sim, a letra, o intelecto são maravilhosos, aliados, ajudadores, mas o buraco é mais embaixo. Eu preciso frisar que sim, absolutamente sim, a letra, o intelecto são maravilhosos aliados, ajudadores, mas o buraco é mais embaixo. O evangelho é para todos, inclusive para os inteligentes. O evangelho é para todos, inclusive para os inteligentes, embora eu, Wagner Alexandre, não conheça ninguém verdadeiramente inteligente nesse planeta. É tudo relativo. Eu não conheço ninguém que já pisou sobre essa terra que seja verdadeiramente inteligente, a não ser Jesus. Para mim, o único que pisou sobre essa terra verdadeiramente inteligente na concepção da palavra é Jesus. Mais ninguém. Mas isso é um outro assunto para uma outra prosa. Mas eu não conheço ninguém que seja verdadeiramente inteligente nesse planeta ou que tenha pisado nesse planeta, a não ser Jesus. Mas retomando, o evangelho, o espírito do evangelho é coração. O espírito do evangelho é coração, é revelação, e isso não pode ser concedido pela carne e sangue. Vai chorar na cama, como dizem hoje em dia. O espírito do evangelho é coração, o evangelho é coração e revelação, e isso não pode ser concedido pela carne e sangue. O evangelho de Jesus é simples como uma criança e não precisa ter doutorado. O reino de Deus tem de ser recebido com um coração de criança. O evangelho de Jesus é simples como uma criança e não precisa ter doutorado para acessá-lo. O reino de Deus não necessita de doutorados. Devemos receber o evangelho como uma criança, coração simples de criança. Não tem como não entender isso. Agora, pelo contrário,
o que na maioria imensa das vezes a inteligência, ou melhor, a pseudo-inteligência e as universidades fazem é produzir pessoas arrogantes e soberbas, é o que eu mais observo. Salvo pouquíssimas exceções, o que a pseudo-inteligência e as universidades produzem aos montes, são pessoas arrogantes e soberbas, que se acham superiores. E isso muitas vezes de forma subjetiva e sutil. Mas é o que eu mais vejo, é o que eu mais observo. As pessoas ditas inteligentes, pseudo-inteligentes, com alto grau de soberba, de arrogância. As universidades produzem aos montes pessoas soberbas, arrogantes. E tem mais um detalhe, até fugindo um pouco do nosso estudo aqui. É raríssimo brotar um pensador livre, um livre pensador, um empreendedor, uma mente livre no meio acadêmico. É raríssimo. É raríssimo brotar uma mente livre, um pensador livre no meio acadêmico. Porque ali é tudo uniformizado, tudo padronizado. Tudo absolutamente padronizado. O que as universidades, escolas, a educação clássica em geral, na sua imensa maioria fazem é formar soldadinhos de chumbo, robôs, mão de obra para o mercado de trabalho. Esse é o propósito da educação clássica, das universidades, das escolas de forma geral, na imensa maioria dos casos. É formar soldadinhos de chumbo, robôs, mão de obra para o mercado de trabalho, apertadores de parafuso. Isso pode lhe deixar chocado, mas observe. Pouquíssimas mentes livres, pensadores livres brotam desse meio acadêmico. Não é essa a intenção do sistema. O sistema quer produzir em escala industrial soldadinhos de chumbo, apertadores de parafuso e não mentes livres, que pensem com autonomia. Poderia não ser assim, mas é assim que é. Falo com imensa tristeza no coração. Poderia não ser assim, mas é assim que é. É bem verdade que alguns apertadores de parafuso ganham muito dinheiro. É bem verdade. Alguns apertadores de parafuso ganham muito dinheiro. Só que é óbvio que a maioria não ganha dinheiro. A maioria ganha mal. Porém, todos, tanto os apertadores de parafuso que ganham muito dinheiro, como os apertadores de parafuso que ganham pouco dinheiro, todos eles de igual modo são apertadores de parafuso. Apertadores de parafuso. É isso que o sistema produz. Apertadores de parafuso, robôs. Não é interessante para o sistema produzir mentes livres, que pensem com autonomia. O sistema produz apertadores de parafuso. A educação clássica produz pessoas arrogantes, soberbas em sua imensa maioria e apertadores de parafuso. Agora, você talvez possa pensar que sou contra a escola clássica. Eu não posso deixar passar batido. Não posso passar batido esse tópico. Você talvez possa pensar que sou contra a escola clássica, que sou contra o aprendizado clássico, humano.
que sou contra o estudar. Você pode estar pensando. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O estudar, a busca por conhecimento é fundamental. Antes que você venha proferir impropérios contra a minha pessoa, antes que você me interprete mal, eu te digo, estudar, a busca por conhecimento é fundamental. Eu não sou contra o ensino clássico, a escola clássica, absolutamente não sou contra. Temos que buscar o conhecimento enquanto vivermos. Estudar e buscar conhecimento é vital, é fundamental, e temos que estudar e buscar o conhecimento, o aperfeiçoamento humano enquanto vivermos. Mas quero que você entenda o real propósito por trás do sistema educacional. Absolutamente, eu não sou contra a escola clássica, o estudar. Não sou contra, mas preciso que você entenda o real propósito por trás do sistema educacional. Sistema. E, consequentemente, o use com sabedoria. É isso que vos estou a propor. Que você use a educação clássica a seu favor com sabedoria, sabendo o real motivo por trás do sistema. O verdadeiro interesse que o sistema tem, aonde o sistema quer chegar com a educação clássica. Preciso que você entenda esse real propósito e, consequentemente, use com sabedoria. Sou redundante. Estudar, aprender é muito bom. E é sim um pilar extremamente importante, vital, e sempre terá o meu apoio. Quem me conhece sabe que eu adoro estudar. Eu não fico. Sou ávido pela leitura, sou apaixonado pela leitura, pelo estudar. Quem me conhece sabe. E estudar dentro do nosso contexto, estudar o Evangelho é vital para não sermos enganados por todas essas doutrinas malucas que tem por aí. É vital estudarmos o Evangelho, lermos, meditarmos dia e noite no Evangelho, aprendermos cada vez mais a letra do Evangelho. É vital. É vital. Estudar é vital. É essencial, é fundamental. Senão a gente é enganado e é arrastado por todas essas doutrinas demoníacas que tomaram conta do planeta há muitos e muitos anos e perduram até os dias de hoje. Estudar é vital, é fundamental. Estudar o Evangelho é um antídoto contra a ignorância. Sou a favor da escola clássica, sou a favor dos mestrados, dos doutorados, sim. Mas entenda, o sistema educacional tem por objetivo formar soldadinhos de chumbo, apertadores de parafuso, robôs. Então, sabendo disso, se utilize do sistema de forma inteligente, da melhor forma possível. Estudar é vital, é importantíssimo, é um ajudador sobremodo maravilhoso. Estudar na escola clássica, estudar o Evangelho é vital. Agora, quando a letra sai da esfera que lhe cabe, esse é meu alerta.
Quando a letra sai da esfera que lhe cabe, ela é assassina de vidas, em todas as direções. Quando a letra sai da esfera que lhe cabe, ela é assassina de vidas, ela mata a vida, pois produz pessoas arrogantes, soberbas, que exalam morte. Infelizmente, com muita tristeza no coração, é o que eu mais observo. Quando a letra sai da esfera que lhe cabe, ela é assassina de vidas. Ela mata a vida em todas as direções. Absolutamente todas as direções, pois produz pessoas arrogantes, soberbas e que exalam morte. Exalam morte. Quando a letra sai da esfera que lhe cabe, ela é assassina de profetas. Quando a letra sai da esfera que lhe cabe, eu repito, ela é assassina de profetas. Vide o exemplo dos judeus. Não há exemplo melhor. Vide o exemplo dos judeus, inteligentíssimos, conheciam a escritura de cor e salteado, muito mais do que nós, e além de tudo eram fluentes no hebraico. Os judeus eram fluentes no hebraico, no aramaico, fluentes. E mesmo assim mataram e perseguiram todos ou praticamente todos os profetas. Todos. Não é por falta de conhecimento das escrituras sagradas. Absolutamente. Os judeus conheciam, os fariseus, a elite religiosa principalmente, conhecia a escritura sagrada de cor e salteado. Dominavam o hebraico. Eram fluentes no hebraico. Mesmo assim, mataram e perseguiram todos os profetas, ou quase todos. Mataram Jesus, a vida encarnada. Mataram. E nós não somos melhores que os judeus, não. Quando a letra sai da esfera que lhe cabe, produz pessoas arrogantes, soberbas e que exalam morte e que matam a vida em todas as direções. Existem coisas, as fundamentais, eu diria, que só podem ser entendidas, acessadas pelo Espírito. Não tem outra via. Existem coisas, e eu friso, as mais importantes, as mais relevantes na vida humana, só podem ser entendidas e acessadas pelo Espírito, somente através da revelação. Somente através da revelação. As coisas mais importantes da vida podem ser acessadas, e repito novamente, não estou falando da loucura gospel. Por favor, revelação não tem nada a ver com essa loucura gospel dos dias atuais. Entenda, gostaria muito que você entendesse com a alma. Nesse mundo relativo que vivemos, tudo tem o poder de cegar. Tudo tem o poder de cegar. É só você observar. A política cega. A ignorância cega. Pessoa que se recusa a aprender, que se recusa a estudar, é cega. Absolutamente cega. A inteligência humana cega também. Aqui é tudo relativo. Vide Salomão. Vide toda a alta cúpula judaica que sempre matou e perseguiu os profetas, inclusive Jesus. A inteligência humana cega. A ignorância também cega. A recusa em estudar, em se aperfeiçoar, cega.
O não estudar cega. O estudar cega também. Produz pessoas soberbas, que se acham melhores do que as outras, que se acham inteligentes. O estudar cega e o não estudar cega também. E a religião? A religião... Acho que a religião e a política são os dois maiores fatores de cegueira humana. Impressionante. Mas eu gostaria que você observasse e meditasse sobre isso. Nesse mundo relativo em que vivemos, tudo tem o poder de cegar. Política cega, ignorância é capaz de cegar qualquer humano, a inteligência humana é capaz de cegar qualquer ser humano, o não estudar cega, o estudar cega, a religião cega. Veja bem, engessou, acreditou que sabe alguma coisa? Perdeu. Perdeu ou se afastou do temor de Deus? Aqui está o eixo. Perdeu o temor de Deus, perdeu literalmente. Engessou. Você é aquele ser humano engessado, extremamente engessado, que acha que sabe tudo. Tem mais nada para aprender, sabe tudo. Irmão, você perdeu, cara. Com todo o respeito que lhe devo, você perdeu. A partir do momento que você se torna um ser engessado, que acredita que sabe de alguma coisa, você perdeu. Se você perdeu o temor de Deus, então, que como eu digo redundantemente, temor e revelação que vem do alto, sabedoria que vem do alto, tem que andar juntos. Perdeu o temor de Deus, perdeu tudo. Perdeu o temor de Deus, perdeu tudo. Se afastou do temor de Deus, perdeu tudo. Experimenta ficar engessado. Achar que sabe tudo, é o sabichão. Perdeu. Vide, mais uma vez eu vou usar como ilustração, vide a alta cúpula dos religiosos judeus, o sinédrio, os fariseus, os saduceus, geniais, mentes privilegiadas, humanamente falando, engessados, acreditavam que sabiam tudo. Quem é engessado e acredita que sabe tudo, não tem mais nada para aprender, perdeu. Nesse planeta ninguém sabe nada. Por mais que você saiba, o cara que tem o mínimo de sensibilidade entende. Quanto mais você aprende, menos você sabe. Ficou arrogante, perdeu. Ficou soberbo, perdeu. Se você não tem ou perdeu o olhar de criança, lembre-se, você tem que receber o Evangelho como uma criança, na simplicidade do olhar e do coração de uma criança. Se você não tem ou perdeu esse olhar de criança, você perdeu. Você está derrotado e não sabe. Está se achando o rei da cocada, mas você está derrotado. A sabedoria que vem de Deus, a iluminação, a revelação é infinitamente superior a qualquer expressão de inteligência ou conhecimento humano. Infinitamente superior. A sabedoria que vem de Deus é infinitamente superior a qualquer expressão de inteligência humana, de conhecimento humano. É simples assim. Simples assim. É preciso entender que cada coisa tem o seu lugar. Poxa, as pessoas têm dificuldade de entender isso. Cada coisa tem o seu lugar. E quando cada coisa ocupa o lugar que lhe cabe, é bênção. Só que o ser humano tende aos extremismos.
O ser humano tem uma tendência a ser extremo em tudo. Em tudo. O ser humano tende ao extremismo quando a vida está no equilíbrio das coisas. Temos que ser equilibrados. Dá para aproveitar de quase tudo. Com bom senso, com ponderação, com inteligência, com sabedoria. Mas o ser humano tem a tendência aos extremos, tanto ruim quanto bom. Ele é extremo, ele tende aos extremismos e quase nunca escolhe o caminho do meio, o caminho da moderação. É preciso entender que cada coisa tem o seu lugar. E que quando cada coisa ocupa o lugar que lhe cabe, é bênção. É bênção. Repito, absolutamente nada contra o ensino clássico. Nada contra o ensino clássico, nada contra a inteligência humana. Sou totalmente a favor, repito. Porém, eles têm ocupado um lugar que não lhes cabe. A inteligência humana tem ocupado um lugar que não lhe cabe. A educação clássica, os livros, têm ocupado um lugar que não lhe cabe. Imagina a boca ocupando o lugar do pé. A boca é bênção sendo boca. O pé é bênção sendo pé. Tudo é para o nosso bem, ou quase tudo, mas desde que ocupando o lugar que lhe cabe. Cada coisa tem o seu lugar, cada coisa tem a sua importância. Eu não posso utilizar do extremo de achar que se eu estudar pra caramba eu vou ser gênio, ou então sair para o outro extremo. Não vou estudar nada. Não vou ler nada, não vou estudar nada, não vou buscar me aprimorar. O ser humano tem essa tendência, como eu repito. Ele tem a tendência aos extremos, não ao caminho do meio. Em ponderar que a educação clássica, que a inteligência humana é sim muito importante, é fundamental, mas desde que ocupe o lugar que lhe cabe. Inclusive, principalmente no que diz respeito ao Evangelho, no tocante à teologia, onde superabundam os arrogantes, a prepotência. Eu nunca vi. É dos lugares que mais superabundam a arrogância e a prepotência. No meio dos teólogos. Que pena, que pena. O estudo da teologia é algo tão importante, é tão importante estudarmos com afinco a palavra de Deus, conhecermos essas letras na sua totalidade, ou a máxima totalidade possível. Quão maravilhoso é isso! Mas, na maioria dos casos, produz pessoas soberbas, engessadas, arrogantes, que acreditam que não precisam aprender mais nada, arrogantes, prepotentes. É uma pena que o sistema educacional produza muitas pessoas com essas características. É uma pena. É uma pena. Aquilo que pode ser usado como instrumento de bênção acaba se transformando em morte. Horrível é encontrar uma pessoa soberba, arrogante e engessada pelo caminho. Quão triste é constatar essa condição humana em alguma pessoa, essa condição degradante, satânica na vida de alguma pessoa, na vida das pessoas. Entenda de uma vez por todas. Entenda de uma vez por todas. A sabedoria que vem do alto é infinitamente superior a qualquer expressão de inteligência humana.
Aceite e entenda isso. A sabedoria que vem do alto é infinitamente superior a qualquer expressão da inteligência humana. Não à toa, Pedro, João, entre outros iletrados, destruíam os intelectuais da época. Não à toa Jesus escolheu, não é à toa. Não foi à toa. Não à toa Jesus escolheu dentre os humildes e letrados os seus discípulos. Aonde Jesus foi buscar os seus discípulos? Entre aqueles humildes pescadores, aqueles humildes e letrados. Ele não foi buscar seus discípulos nas universidades de Jerusalém, entre os mestres de Jerusalém. Não é à toa isso. Acorde. Ele buscou os seus discípulos entre os humildes, entre os iletrados. Ele não foi lá na alta cúpula judaica, nos mestres, nos PhDs. Não foi. E não é à toa isso. Aqueles intelectuais já estavam todos engessados, não tinham mais nada para aprender. Arrogantes, soberbos. E tem mais um detalhe. Normalmente, a sabedoria que vem do alto é insuportável aos PhDs. Pode observar. A sabedoria que vem do alto é insuportável aos PhDs. Eles não suportavam Jesus. Eles não suportavam os discípulos, apóstolos. Os PhDs nunca suportaram os profetas. A sabedoria que vem do alto é insuportável aos PhDs, na imensa maioria das vezes. Porém, aquele que verdadeiramente tem a sabedoria que vem do alto, aquele que verdadeiramente tem a sabedoria que vem do alto, sabe aprender com a ciência humana. Sabe aceitar a ciência humana e usufrui dela. Aquele que verdadeiramente tem a sabedoria do alto, sabe aproveitar a ciência humana, sabe aprender com a ciência humana e usufrui dela. Ele não tem problema nenhum com ciência, ele usufrui dela. Porém, a sabedoria humana normalmente não suporta a sabedoria que vem do alto. Por ela, a do alto ser muito superior. A sabedoria humana, os PhDs, normalmente não suportam a sabedoria que vem do alto. Porque a sabedoria do alto é infinitamente superior. A sabedoria humana normalmente é ufanista e soberba, e ela não admite ser inferior. A sabedoria humana engessada, arrogante, soberba, ela não admite em hipótese nenhuma ser inferior. Ela não sabe se colocar no seu lugar, na imensa maioria das vezes. Óbvio, eu não generalizo nada, mas na imensa maioria das vezes. E não raramente, normalmente, ela quer matar ou mata aquele que tem a sabedoria que vem do alto. Normalmente, ela mata ou quer matar a sabedoria que vem do alto. Bom, eu sou redundante mesmo. Vide os PhDs, mestres do sinédrio, mestres da religião, o que fizeram com Jesus e com todos os profetas. Vide, observe que aqueles PhDs, aqueles mestres, escribas, fariseus, saduceus, inteligentes ao extremo, inteligência humana, formidável, estudados, versados em toda a lei, em toda a escritura, arrogantes, prepotentes, engessados, donos da verdade, acreditavam que eram inteligentes na concepção da palavra. Mataram Jesus, mataram e perseguiram os profetas. Não raramente, esses PhDs, esses arrogantes, esses engessados,
que acham que sabem de tudo, que não precisam aprender mais nada. Eles querem matar ou matam aquele que tem a sabedoria que vem do alto. E mais um detalhe, apenas um adendo. O Evangelho e as grandes verdades do mundo foram. O Evangelho e as grandes verdades do mundo foram, na maioria das vezes, sustentadas e espalhadas através das eras, não pelos mestres, mas sim pelos mártires. As grandes verdades do Evangelho, as grandes verdades do mundo foram sustentadas e espalhadas não pelos PhDs, os teóricos, os sabichões, os arrogantes, não. Foram espalhadas e sustentadas pelos mártires, pelos que deram a vida, derramaram o seu sangue. E estes, na maioria das vezes, pessoas simples e humildes. Os PhDs, na maioria das vezes, são frouxos. Frouxos. O Evangelho foi espalhado e sustentado, e as grandes verdades da vida também, por pessoas, na maioria das vezes, humildes, mártires, não por PhDs. A imensa maioria. Gostaria que você pensasse sobre isso, tudo isso que vos exponho. Para finalizar, não posso deixar de salientar que... Estou finalizando. Não posso deixar de salientar que essa sabedoria do alto só é concedida e mantida quando se está e quando nos mantemos próximos do Pai. Temor. De novo, temor e sabedoria juntos, inseparáveis. A sabedoria do alto só é concedida e mantida. Concedida e mantida quando se está e quando nos mantemos próximos do Pai. Quando estamos e vivemos em intimidade com o Pai. Vide Salomão. Quando se afastou de Deus, perdeu a sabedoria. Não perdeu o intelecto, a inteligência humana, mas a sabedoria ele perdeu. Não perdeu a inteligência natural, mas a sabedoria que vem do alto se afastou dele. Só é possível brotar o verdadeiro temor, o verdadeiro nascimento, só é possível através da revelação. E uma vez a revelação inundando o nosso ser, o temor brota. Uma vez o temor tendo nascido, o verdadeiro temor tendo brotado do nosso coração, ele precisa andar de braços dados com a sabedoria. A sabedoria anda de braços dados com o temor. E o temor anda de braços dados com a sabedoria. Inseparáveis. Observe o que se tornou Salomão, vivendo somente da sua inteligência natural. Observe o tanto de bobagem que fez Salomão, vivendo somente da sua inteligência natural, sem o temor e sem a sabedoria que vem do alto. Portanto e sobretudo, busquemos em primeiro lugar. Busquemos em primeiro lugar. Isso deve ocupar o centro. Em primeiro lugar, busquemos o Espírito Santo. Em primeiro lugar, busquemos o Espírito Santo. Andemos todos os dias de nossas vidas em intimidade e comunhão com Deus, temor no coração. Andemos todos os dias em intimidade e comunhão com Deus, temor. 100% Jesus e tudo o mais será acrescentado.
100% Jesus. Se doe 100% para Jesus e tudo o mais será acrescentado. Tudo mais. Precisamos mudar o olhar. Precisamos do temor de Deus. Precisamos de humildade. Soberba não leva a nada e precede a queda. Queda. Engessamento humano, soberba humana, precede queda. Queda. Você já perdeu e ainda não sabe. Duro será o acordar. Soberba, engessamento humano, é queda, é derrota. Quem vive nesse estado já perdeu ou está perdendo. É necessário temor de Deus. É necessário que mudemos o olhar, que vivamos em humildade. Precisamos mudar o olhar. O ser humano se impressiona com títulos. Poxa, com fogo que cai do céu. É impressionante. Vou usar de uma redundância. É impressionante como o ser humano é impressionável. Se impressiona com uma facilidade que me assombra. Se impressiona com títulos e com fogo que cai do céu. Com prodígios e sinais. Se impressiona com títulos. Tomemos cuidado, pois Jesus e os profetas vieram do nada. Na imensa maioria dos casos, os verdadeiros profetas de Deus vieram do nada. Jesus veio do nada, sem glamour, sem títulos. Sem glamour, sem títulos. E o ser humano se impressiona com uma facilidade enorme com títulos, com sinais e prodígios. Jesus veio do nada. A maioria dos profetas veio do nada, sem título algum, sem título nenhum. Natanael, em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 46, diz a respeito de Jesus: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Natanael profere essa palavra acerca de Jesus em João, capítulo 1, versículo 46. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E esse era o coro de muitos que viviam em Israel naquela época, eu não tenho dúvidas. Esse era o coro de muitos que viviam em Israel e, sem dúvida, esse era o coro dos intelectuais, PhDs e mestres da religião. Esse era o coro. Pode vir alguma coisa boa que preste de Nazaré. De Nazaré. Nazaré, a insignificante cidade que se situava na desprezada região da Galileia. Sim, Nazaré, a insignificante cidade que se situava na desprezada região da Galileia. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa da Galileia? Para corroborar mais ainda o que vos digo, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 52. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 52, diz assim: responderam eles, para contextualizar, os fariseus e doutores, responderam eles e disseram: és tu também da Galileia? Essa fala era direcionada a Nicodemos. És tu também da Galileia? És tu também da Galileia, Nicodemos? Examine
e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Eles estavam menosprezando Nicodemos. Nicodemos, dá uma observada, examine. Verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Você acha que pode brotar alguma coisa que preste de Nazaré? Você acha que algum profeta vai vir da Galileia? Poxa, Nicodemos, é só examinar. Examine. Estude. Você verá que de Nazaré não pode brotar nada que preste. Da Galileia não surge, nunca surgiu profeta da Galileia. Nazaré é a cidade desprezada dentro da desprezada Galileia. De lá não tem como sair profeta. Não, de lá não. Profeta tem que sair aqui, da nossa alta cúpula, entre os nossos PhDs, entre os nossos mestres. É daqui. Nunca foi assim praticamente. Na maioria imensa dos casos. Na maioria dos casos não é assim que ocorre. Deus não vê como o homem vê. Deus não vê como o homem vê. Deus vê o coração. Ele usa sempre os humildes e os loucos e confunde os sábios e PhDs, aqueles que acreditam que são. Não é problema nenhum você ser inteligente, ter uma inteligência humana privilegiada. Não há impeditivo quanto a isso, não. O problema é quando a inteligência humana ocupa um lugar que não lhe cabe e transforma o ser humano num ser arrogante, prepotente, engessado. As pessoas se iludem frequentemente e infelizmente com a inteligência humana. O cara tem algum salto de inteligência humana, ele já começa a se achar. Poxa, a inteligência humana é maravilhosa, o estudo clássico, a letra é maravilhosa, os livros. Existem livros maravilhosos, inspirados, que carregam conhecimentos fantásticos, mas tem que ocupar o lugar que lhe cabe. A pessoa, o ser humano se ilude muito fácil, é preciso que mudemos o olhar. Deus não vê como o homem vê, Deus vê o coração. O cara pode ser gênio, mentalmente, intelectualmente falando, mas ele tem que ser humilde. Ele não pode ser engessado. Ele não pode achar que sabe tudo, porque na realidade ninguém sabe nada nesse planeta. Nada. Todo conhecimento humano é nada perante o Criador dos céus e da terra e de todo o universo. Será que isso responde à pergunta que eu fiz lá no começo? O que é mais importante? O que é maior, a inteligência humana ou a sabedoria que vem do alto? Nem o conhecimento humano não é nada, embora seja um baita de um ajudador, que seja fundamental estudar. Eu sou redundante, eu sei. Embora seja fundamental estudar, fundamental aprender, a escola clássica é muito importante, porém, ninguém sabe nada nesse planeta. Nada desse planeta pode se comparar à sabedoria do nosso Deus, que criou os céus e a terra e todo o universo. Tudo que você está vendo e tudo aquilo que você não vê. Universos paralelos, universos quânticos. O que é sabedoria humana perto da sabedoria do Criador de tudo? De forma que a soberba humana, além de tudo, a soberba humana é muito burra. Burra. É a humildade. O ser humano tem que ser humilde e entender que ele nada é. Ele é como uma poeira, ele é como uma fumaça.
que hoje existe e amanhã não existe mais. Somos passageiros, limitados, cegos, surdos, nus aqui nesse planeta. A soberba humana não cabe aqui. Não deveria caber. Acorde. É necessário mudarmos o olhar, colocarmos cada coisa nos seus devidos lugares. Humildade, temor de Deus tem que caminhar conosco todos os dias de nossas vidas em temor, em humildade. Devemos ser reverentes a Deus em todos os nossos caminhos. Deus não vê como o homem vê. Ele usa sempre os humildes, os loucos, os que nada são, e confunde os PhDs, os mestres, os engessados, os soberbos, os poderosos. Não foi à toa que Jesus buscou os discípulos entre os iletrados, entre aqueles humildes pescadores, humildes pessoas que reconheciam que nada eram e tinham muito a aprender. O evangelho que hoje temos aqui, essa síntese, essa Bíblia, esse conjunto de livros, chegou até nós por causa desses humildes pescadores, esses humildes profetas que permeiam essas páginas de Gênesis a Apocalipse. Foi gente humilde, gente humilde. Boa parte deles iletrados, alguns gênios intelectualmente falando, como Moisés e Paulo. Mas quantos iletrados aqui? Mártires. Foi através do sangue deles, da humildade deles, do temor deles, é que hoje temos acesso a isso daqui. Deus não vê como o homem vê. É necessário que mudemos o olhar. Cada coisa tem que ter o seu lugar. Quando o pé ocupa o lugar que lhe cabe, é bênção. Quando a boca ocupa o lugar que lhe cabe, é bênção. Quando o ouvido ocupa o lugar que lhe cabe, é bênção. Agora, se a boca quiser ocupar o lugar do pé, é maldição. É maldição. Aquilo que pode ser usado como bênção e deveria ser usado como bênção, acaba se transformando em maldição. É disso que eu estou falando. Temos que mudar o olhar. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sabedoria que vem de Deus. Esse é o caminho da vida. O resto é consequência. Ande em temor, verdadeiro temor de Deus no coração. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sabedoria que vem do alto. Esse é o caminho da vida. O resto é consequência. Consequência. Que Deus os abençoe. Forte abraço. Que Deus complete essa mensagem em vossos corações.